Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo desse supply em crochê. Aqui, na realidade é um lugar americano, só que como é uma peça circular, ela é conhecida popularmente como supply de crochê. Essa peça eu já fiz esse modelo aqui no meu canal, tem um vídeo, só que é um vídeo antigo e que o som não ficou muito bom. Então eu decidi regravar, já que eu peguei essa peça aqui por encomenda. Ela ficou com 40 centímetros de diâmetro. E eu utilizei o fio número 6 e a agulha para crochê de 4 milímetros. Aqui eu trabalhei com o barroco. Utilizei duas cores, o branco e esse cinza. Mas você pode trabalhar com as cores e com a marca da sua preferência. Eu vou deixar na descrição do vídeo a numeração das cores e a quantidade de material que eu utilizei para confeccionar aqui um jogo de 4 peças. Mas lembrando que você utiliza a marca e a cor da sua preferência. Se você gostar do vídeo, deixa um like e compartilha. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações quando eu postar algo novo no canal. Então, vamos dar início ao passo a passo? Vou iniciar a peça com o fio branco. Aqui faço a laçada inicial. Em seguida, faço 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, volto na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, formando aqui um círculo. Inicio a primeira carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço, aqui dentro do círculo faço mais um ponto alto. Laço, dentro do círculo faço o terceiro ponto alto. Faço o quarto e farei pontos altos dentro do círculo até completar 15. Lembrando que eu estou contando aqui com as 3 correntinhas do início. Fiz os 15 pontos altos, onde eu iniciei com as 3 correntinhas. Na terceira faço um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Inicio a segunda carreira com 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Nesse ponto onde eu iniciei a carreira, eu farei 2 pontos altos. Aqui é o primeiro, só que o segundo eu farei apenas no final da carreira. Então, passo para o próximo ponto e aqui faço 2 pontos altos. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Faço no ponto seguinte 2 pontos altos. Então, aqui na segunda carreira, em cada ponto de base, faço 2 pontos altos. Então, se na carreira anterior eu fiz 15 pontos altos, aqui eu terei 30. Lembrando que, no final da carreira, no mesmo ponto onde eu subi as 3 correntinhas, faço mais um ponto alto. Aqui eu estou chegando ao final da segunda carreira, farei o último ponto alto exatamente onde eu subi as 3 correntinhas. Então, em cada ponto de base eu fiz um aumento. Aqui eu encerrei com um ponto baixíssimo, onde eu iniciei com as 3 correntinhas. Agora farei a terceira carreira. Faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Nesse ponto, ele também terá um aumento, só que eu farei o ponto alto apenas no final da carreira. Então aqui eu laço, no ponto seguinte farei apenas um ponto alto. Então, nesse ponto, eu não faço aumento. Laço, no ponto seguinte faço um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, faço apenas um ponto alto. No ponto seguinte, faço um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui a regra é que eu faço o aumento sempre no ponto da base, que é exatamente o aumento da carreira anterior. Eu tenho um ponto alto, o ponto do aumento. Um ponto alto, o ponto do aumento. Então, onde eu tenho o primeiro ponto alto, faço apenas um ponto alto. Onde eu tenho o ponto do aumento, faço 2 pontos altos. Farei assim por toda a volta. Um ponto alto. No ponto seguinte, o aumento.
um ponto alto. No ponto seguinte, o aumento. Aqui eu estou chegando ao final da terceira carreira. Farei o ponto alto do aumento aqui no início, onde eu iniciei com as 3 correntinhas. Lembrando que é no mesmo ponto. Faço o ponto alto e encerro a carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto. Inicie a quarta carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Lembrando que nesse ponto é o ponto do aumento. Então farei, no final da carreira, um ponto alto. Laço, no ponto seguinte faço apenas um ponto alto. Aqui no próximo ponto de base faço um ponto alto. Aqui na carreira anterior, o próximo ponto é o ponto do aumento. Então sempre onde eu tenho o ponto do aumento da carreira anterior, nessa carreira também faço o aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então no próximo faço um ponto alto. No próximo ponto de base faço um ponto alto. Aqui no próximo é o ponto do aumento. Então eu faço 2 pontos altos seguidos, no terceiro eu faço o aumento. São 2 pontos altos seguidos, no terceiro eu faço o aumento. Fiz os 2 pontos altos, o próximo é o ponto do aumento. Faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Farei assim por toda a volta. Aqui eu encerrei a quarta carreira, lembrando que eu fiz o ponto alto do aumento aqui no final da carreira, no mesmo ponto onde eu iniciei com as 3 correntinhas. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, inicio a quinta carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Lembrando que esse primeiro ponto sempre é o ponto do aumento, porque eu inicio aqui, ó, onde eu fiz o aumento na carreira anterior. Então aqui no próximo ponto de base faço um ponto alto. No ponto seguinte faço um ponto alto. No próximo faço um ponto alto. E aqui ó, foi onde eu fiz o aumento. Então no próximo ponto faço 2 pontos altos. Então entre um aumento e outro eu fiz 1, 2, 3 pontos. A cada 3 pontos, no quarto eu faço o aumento. Aqui eu fiz o segundo, faço o terceiro. E aqui no quarto, ó, é o ponto do aumento. São 2 pontos altos, aqui no segundo faço 2 pontos altos. Então essa regra aqui do aumento, eu farei também na sexta, na sétima e na oitava carreira. Porque a cada carreira, sempre eu vou ter 15 aumentos. Sempre eu vou aumentar 15 pontos altos. Então, seguindo essa regra de fazer o aumento sempre onde eu tiver o segundo ponto alto aqui da carreira anterior, eu tenho 2 pontos no mesmo ponto de base, então o segundo é o ponto do aumento. Então, sempre eu farei o aumento nesse ponto. Seguindo essa regra, farei assim na sexta, na sétima e na oitava carreira. Ao fazer a oitava carreira, corto o fio, porque a nona será feita com o fio cinza. Então eu vou adiantar o trabalho e vou retornar a partir da nona carreira. Aqui eu retornei após ter concluído a oitava carreira e aqui eu cortei o fio, depois é só fazer o arremate. Aqui na oitava carreira, entre um ponto do aumento e outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então eu faço 6 pontos altos, o aumento, 6 pontos altos, o aumento. Então eu cortei. Aqui com o fio cinza eu fiz a laçada inicial e em qualquer ponto da base eu vou prender o fio. Puxo a laçada por dentro e aqui faço um ponto baixíssimo. Formou uma correntinha, faço mais 2 correntinhas e aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Faço mais 2 correntinhas, laço, no mesmo ponto de base faço um ponto alto. Vai formar um V. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Faço 3 correntinhas.
laço, e aqui na base pulo 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto ponto faço o ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas, e no mesmo ponto faço um ponto alto. Fica assim. Faço 3 correntinhas. Laço, conto 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no sexto ponto faço um ponto alto. Aqui eu farei de novo um ponto. Faço duas correntinhas e no mesmo ponto faço um ponto alto, formando um V. 3 correntinhas, pulo 5 pontos, no sexto faço o V. Farei assim por toda a volta. Estou chegando ao final da nona carreira, faço 3 correntinhas, e aqui é onde eu iniciei com 5 correntinhas, contando de baixo para cima, 1, 2, na terceira faço um ponto baixíssimo. Aqui eu encerrei a nona carreira. Faço um ponto baixíssimo dentro do espaço de correntinhas e inicio a 10ª carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, 2 correntinhas de espaço. Laço, dentro do mesmo espaço faço um ponto alto. Então aqui eu repeti o ponto V. Faço 3 correntinhas, laço, vou pular o espaço, dentro do próximo ponto V faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então a 10ª carreira é igual à nona. Faço 3 correntinhas de espaço, no próximo ponto V, faço mais um ponto V. Então fica assim. Aqui farei a volta inteira e retorno para dar início à 11ª carreira. Aqui eu encerrei a 10ª carreira com um ponto baixíssimo, lembrando que é na terceira correntinha contando de baixo para cima. Aqui dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo e inicio a 11ª carreira. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e dentro do mesmo espaço faço mais 6 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, terei ao todo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, laço, venho no próximo ponto V, pulando aqui o espaço de 3 correntinhas, e aqui dentro do próximo ponto V faço 7 pontos altos. Aqui nessa carreira, em cada ponto V, eu farei um leque de 7 pontos altos. Não há espaço de correntinhas entre um leque e outro. Então aqui eu farei a volta inteira com os leques. Caso você perceba que essa peça está se fechando, você pode colocar uma correntinha de espaço entre os leques. Mas aqui eu não vou colocar. Então farei a volta inteira, esses leques. Ao final da carreira, quando fechar com ponto baixíssimo, corto o fio, porque a próxima carreira, que será o acabamento, eu farei com o branco. Encerrei a 11ª carreira, cortei o fio, depois eu faço o arremate. Agora com o fio branco, farei o acabamento. Aqui no acabamento você pode optar por fazer em toda a volta o ponto caranguejo, ou você pode fazer da forma como eu farei agora. Aqui em qualquer ponto vou prender o fio branco, eu fiz a laçada inicial, agora puxo o fio por dentro do ponto, faço um ponto baixíssimo, vai formar aqui uma correntinha. Aqui no mesmo ponto eu faço um ponto baixo.
No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos seguidos. Aqui no ponto do meio, que é o quarto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, retorno no ponto baixo, pego aqui essas 2 laçadas, puxo o fio, e aqui eu faço um ponto baixo ou um ponto baixíssimo, para formar um picô. Aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Então fica com o picô aqui no ponto do meio. Faço um ponto baixo no próximo ponto de base, e aqui no último faço também um ponto baixo. Aqui no intervalo entre um leque e outro, faço um ponto baixíssimo. Se você fez uma correntinha nesse intervalo, você faz um ponto baixíssimo na correntinha. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Aqui no terceiro ponto, mais um ponto baixo. E agora no quarto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Retorno aqui no ponto baixo, passo a agulha nessas 2 laçadas, puxo o fio. Aqui ficou com 2 laçadas, eu posso fazer um ponto baixíssimo ou um ponto baixo para formar o picô. E aqui eu vou prosseguir fazendo os pontos baixos. Sempre no ponto do meio vai ter o picô. Fiz os pontos baixos do leque, no intervalo faço um ponto baixíssimo. E vou repetir o mesmo processo nos próximos leques. Fica assim. Então eu farei dessa forma a volta inteira. E aqui ao chegar onde eu iniciei com a correntinha ponto baixo, eu vou prender com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo, corto o fio e faço os arremates. Aí a peça estará concluída. Aqui uma outra sugestão que eu também faço para acabamento é fazer o mesmo processo, os pontos baixos e aqui no meio picô, só que você pega apenas a alça de trás do ponto, que também fica com um acabamento muito bom. Então você tem aí sugestões de acabamento. Você pode fazer em toda a volta o ponto caranguejo. Agora no caso de você optar pelo ponto caranguejo, você faz apenas o ponto. Não vai ter esse picô e não vai ter esse ponto baixíssimo aqui entre um e outro. Você faz o ponto caranguejo em cada ponto de base e ao final corta o fio e faz o arremate. Aí fica a seu critério. Agora eu vou retornar quando eu tiver concluído e mostrar como ficou a peça. Aqui eu encerrei a peça e o acabamento dela fica assim. Lembrando que você pode fazer um acabamento diferente. Eu trabalhei com 2 cores, utilizei o branco, o cinza e esse detalhe em branco, mas você pode fazer uma combinação com 3 cores ou trabalhar com uma cor só. Eu medi a peça e o diâmetro dela ficou com 40 centímetros, que é um bom tamanho para um suplá. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like e qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.